Essa história aconteceu, eu tinha mais ou menos uns 10 anos. Bom, eu tinha uma casa boa, morava com a minha mãe e com meu pai, e eles trabalhavam muito, levavam sempre muito conforto, comida boa, roupa boa para mim. Eu estudava numa escola boa. Porém, eles trabalhavam tanto e de forma tão assim excessiva que acabava que não tinha tempo para mim. Sempre quando eles chegavam em casa, eles estavam preocupados com a agenda do dia seguinte. E aí eu chegava perto deles assim para querer brincar um pouco, sabe? Chamando atenção mesmo, como toda criança. E eles sempre falavam para mim: "Joyce, vai brincar, Joyce. Joyce, eu tô ocupada. Joyce, agora não". E assim, eu era muito sozinha, né? Porque era da escola para casa, então eu ficava a tarde toda sozinha. E quando chegava, eles nunca podiam me dar atenção. Era só o beijo de boa noite e pronto. Bom, eu lembro que o tempo foi passando e teve um dia que minha mãe comprou um telefone. E eu achava incrível, eu ficava observando ela, que ela pegava aquele aparelho e dava só 3 toquinhos e sempre do outro lado da linha atendia alguém que ajudava ela. Era uma moça. Então, se ela precisasse de uma pista, se ela precisasse de alguma informação, era só ela pegar aquele telefone e dar 3 toquinhos que do outro lado alguém atendia ela. Bom, dia vai, dia vem. Eu lembro que teve um momento que meus pais estavam fora de casa, eu já tinha chegado da escola, e a empregada cuidava dos afazeres, né, da nossa casa. Quando eu mexia em umas ferramentas que tinha, assim, numa gaveta da cozinha, quando eu martelei o meu dedo. E naquele momento eu senti muita dor, sabe? Eu fiquei com a garganta apertada. Só que aquela vontade de chorar que eu tava sentindo não saía, porque afinal de contas o que toda criança quer é alguém para ver ela chorando, né? Alguém para acudir ela, para acolher ela. E eu não tinha isso. Então eu engoli o choro e aquela dor, e aí eu lembrei do telefone que minha mãe usava. E eu fui lá e dei os 3 toquinhos. Quando eu coloquei no ouvido, começou a chamar. E do outro lado, atendeu uma moça. "Olá, boa tarde, como posso ajudar?" Nossa, quando eu vi aquela voz, eu comecei a chorar, chorar, chorar. E ela do outro lado da linha: "Calma, respira, quem é você, qual é o seu nome, o que você precisa?" E aí eu contei para ela toda a situação, que eu estava mexendo nas ferramentas lá do meu pai e que eu acabei martelando o meu dedo, que estava doendo muito. Então ela me instruiu a pegar um paninho com gelo, enrolar no dedo e que a dor passaria. Ela me acalmou e eu fiquei muito aliviada, afinal há muito tempo ninguém me dava atenção. Ocorreu que depois daquele dia, todos os dias, no mesmo horário, eu passei a ligar para aquela atendente. E ela sempre me atendia de muito bom grado e sempre me dava a atenção que eu precisava. "Boa tarde, como eu posso ajudar?" E às vezes, quando eu não tinha nada para falar, eu inventava alguma coisa. Falava para ela, quando não tinha nada para falar: "Como se escreve esse som mesmo? É que eu tô aprendendo na escola e eu sempre me esqueço." Certeza que ela já entendia que quando eu fazia esse tipo de pergunta é porque, na verdade, eu não precisava de nada, eu só queria um pouco de atenção. E assim foi passando. Todos os dias ela me ajudava nas tarefas de casa, eu contava para ela como foi meu dia na escola. Só que chegou uma fase nas nossas vidas em que os meus pais, eles precisaram se mudar de estado. Então, aconteceu que nós nos mudamos e eu nunca mais falei com aquela atendente, embora eu tivesse o número dela. Eu fui para essa outra cidade, cresci, me formei e já era independente, fui morar sozinha. Quando, de repente, eu precisei fazer uma viagem de trabalho. E aí, nessa viagem, eu passei numa rodoviária perto daquela cidade onde eu morava quando eu era criança. Eu tinha 40 minutos para esperar um ônibus quando eu lembrei daquela atendente. Como eu ainda tinha um tempo pela espera do ônibus, eu disquei naquele número e realmente chamou. E do outro lado da linha atendeu e falou: "Olá, boa tarde, como posso te ajudar?" Eu fiquei muda, me deu um nó na garganta, não sabia o que eu falar, e aí eu só consegui dizer a seguinte frase: "Oi, boa tarde, como se escreve esse som mesmo?" Do outro lado da linha, por uns momentos, ficou mudo e, de repente,
ela falou o meu nome e eu reconheci, era realmente aquela mesma atendente. Já estava com uma voz um pouco mais cansada, mas ela me reconheceu, eu reconheci ela e nós realmente matamos a saudade. E aí eu combinei com ela, perguntei se nós poderíamos nos encontrar, sabe? Marcamos um dia e ela realmente falou que ia. No dia do nosso encontro, quando eu cheguei no local combinado, para ver aquela mulher que sempre me ajudou por tanto tempo, mas que eu nunca sequer tinha visto na minha vida. Ela não estava lá, mas no lugar dela tinha uma outra pessoa, que era a irmã dela. Bom, ela se apresentou, ela já sabia, né, de quem se tratava e falou que há uma semana a irmã dela havia falecido. Eu fiquei muito triste com aquela situação, ela me contou que na verdade já havia um tempo que a irmã havia ficado doente. E aí ela já sabia de toda a nossa história, das vezes que eu ligava para ela, do quanto ela me ajudava. E me contou também do quanto eu ajudei a irmã dela, porque ela nunca tinha tido um filho, eu não podia ter filho. E naquela relação, naquelas conversas, da mesma forma que ela aquecia o meu coração, eu também aqueci o coração dela. Foi uma pena não ter conhecido pessoalmente aquela telefonista que tanto me deu valor e que me ensinou que nenhum trabalho vale mais ou valia mais do que eu. Foi ela, foi graças a ela que eu reconheci o meu valor, que eu cresci, amadureci e sou a mulher que eu sou hoje. Oi, oi, pessoas lindas! Que linda essa história de hoje, né? Uma história de amor, de carinho, de afeto, de duas pessoas que sequer se viram na vida, mas que de alguma forma uma ajudou a outra a crescer, a se desenvolver, a sentir muito carinho. E é um tipo de história muito bonita que também eu fico muito contente de trazer aqui para vocês. Se vocês têm alguma história de amor, assim, de motivação, de superação, de afeto, ou qualquer outro tipo de história que vocês queiram partilhar aqui no canal, que a gente possa debater sobre o assunto, manda pra mim que eu vou contar com todo carinho e assim nós vamos poder aquecer o coração junto, nos emocionar e trocar, né, experiências, que é o mais legal de tudo. Um beijo e vejo vocês no próximo vídeo.